olá irmão, você que nos acompanha pelo Grupo São Jerônimo. A liturgia de hoje nos oferece o texto de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Trata-se das bem-aventuranças, 4 bem-aventuranças acompanhadas de 4 ais. Antes da gente entrar propriamente nas bem-aventuranças, seria bom comparar um pouquinho as bem-aventuranças de Lucas com as bem-aventuranças de Mateus, que são as mais conhecidas. As bem-aventuranças de Mateus acontecem no Sermão da Montanha, o primeiro de todos os discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. São 5 discursos e logo no primeiro, chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças abrem o sermão, abre esse discurso. Lá Jesus sobe o monte, senta-se e começa a ensinar. Como Mateus trabalha com um público que é de cristãos vindos de origem judaica, vindos do judaísmo, então Mateus situa Jesus na montanha como Moisés, né? E sentado ensinando como um mestre, porque ele é o novo Moisés que fala para o novo povo de Deus e ensina para o povo a nova Torá, um novo modo de viver. Lucas, como trabalha com cristãos vindos do mundo dos gentios, de todos os outros povos e não do judaísmo, então Lucas situa Jesus na planície, que é o lugar do diálogo, é o lugar do encontro para eles. Além do mais, Lucas só coloca 4 bem-aventuranças, enquanto Mateus coloca 9. O número 9 é importante, ele é 3 vezes 3. Tem todo um modo do povo judeu falar e se expressar por meio dos números. Então, 9 bem-aventuranças vai ser importante para Mateus. Para Lucas são 4, porque, como ele fala para gentios, acreditava-se naquele tempo que o mundo era como uma espécie de uma mesa, um tabuleiro com 4 cantos, né? Quadrado ou retangular. Então, os 4 cantos da terra simbolizam todo mundo. Então, 4 bem-aventuranças para dizer que todo mundo que vive esse modo de Jesus de Nazaré viver, essa proposta de Jesus, todo mundo, independente da sua nacionalidade, vai encontrar nele a felicidade. Outra coisa importante também é que em Lucas essas bem-aventuranças são acompanhadas de ais, enquanto que em Mateus não. Nós chamamos esses ais de invectivas, ou melhor, são correções severas, quando você chama a atenção de uma pessoa e praticamente a repreende assim com força. Então, para cada bem-aventurança, bem-aventurado é feliz, é aquele que tem força para seguir adiante, é aquele que tem coragem para continuar, né? Bem-aventurado quer dizer também isso, avante, siga em frente, além de feliz. Ao contrário, quem não vive assim não tem força para caminhar, não vai dar conta de caminhar a vida inteira, porque não cumpre, né, aquilo que realiza o cristão. Então, para Lucas, são 4 bem-aventuranças. Quais são elas? Primeiro, bem-aventurados vós, os pobres. Segundo, bem-aventurados vós que estáis chorando. Segundo, bem-aventurado vós que passais fome. Terceiro, bem-aventurado vós que estáis chorando. E quarto, bem-aventurado sereis quando vos odiarem, maltratarem, perseguirem e até matarem por causa do reino. Vejam só, essas 4 bem-aventuranças, todas elas são acompanhadas assim de uma espécie de recompensa. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas é veementemente contra a avareza. Ele é o autor do evangelho que mais escreve contra a avareza e que mais ensina a partilha.
Então, por que o pobre é bem-aventurado? Não porque ser pobre seja bom, não é nada disso, mas porque significa que a pessoa não acumulou, significa que ela não foi uma pessoa avarenta. Então, ela vai experimentar o reino de Deus, porque o reino de Deus é para aqueles que sabem repartir. Bem-aventurados vós que agora passais fomes, porque sereis saciados. Ora, a fome também não é a bem-aventurança, mas é melhor a gente passar fome porque soube repartir e porque não ficou do lado dos poderosos, porque a gente não compactuou com o mal, do que a gente estar de barriga cheia e ter vendido a alma para o diabo para poder satisfazer as nossas necessidades, passando a perna nos outros, deixando os outros para trás. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, porque é a vez de rir. Sim, bem-aventurado quem chora, porque a gente chora por compaixão, a gente chora por empatia, como agora na época da pandemia, nós choramos com todos esses mortos, com todas as famílias enlutadas, nós choramos com todos aqueles que sofrem, que estão nos hospitais, com todos aqueles que estão na linha de frente do combate da Covid. Então, tem uma bem-aventurança nisso, porque é muito melhor a gente ser empático e sofrer do que a gente ser indiferente e não sofrer com a agonia e a angústia do outro. E bem-aventurados sereis quando vos odiarem, etc. e tal, por causa do nome de Jesus. Então, quem assume o nome de Jesus, seu reino e a vida que ele propõe, certamente não é elogiado pelos poderosos, ao contrário, é perseguido. E logo em seguida, 4 ais. Ai de vós ricos, porque acumularam e não quiseram repartir. Ai de vós, que agora estáis fartos, com a barriguinha cheia e não está se importando com milhões e milhões que estão famintos, especialmente nessa crise econômica que nós vivemos agora, por causa da crise sanitária e da má gestão do país, né? Ai de vós, que agora estáis rindo, porque tem gente que está aproveitando a crise para se enriquecer e para falar, é bom que a gente fica livre de um pouco de pobre, um pouco de velho, essa gentalha que não serve para nada. Então, aqueles que riem com a desgraça dos outros não podem ser bem-aventurados. E ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Por quê? Porque depende do lado que a gente está. Se a gente está do lado dos pobres, do lado de Jesus, vão nos perseguir. Se a gente está do lado dos ricos, dos privilegiados da sociedade, vão falar bem de nós e bater palma para nós. Ora, Lucas sabe muito bem de que lado nós devemos ficar. E nós também sabemos de que lado devemos ficar. Como diz Dom Helder Câmara, na dúvida, fique do lado dos pobres. É esse lado que nós devemos ficar. Por isso, nós recordamos essas bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, os pobres, bem-aventurados vós que estáis famintos, bem-aventurado vós que choram, bem-aventurado vós que sois perseguidos. Que então nós saibamos, nesse tempo de crise, de Covid, de pandemia, de crise econômica, que a gente saiba bem de que lado a gente deve estar para merecer, não por honra, né, mas para poder ouvir por coerência de vida as bem-aventuranças, ao invés de escutar da parte de Jesus os 4 ais, as 4 maldições. É isso que eu desejo a vocês. Um abraço a todos.